Fala galera, estamos de volta aqui para a gente continuar com os nossos vídeos sobre a teoria dos conjuntos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a união e a interseção. Nesse vídeo, primeiramente, a gente vai falar sobre essa relação em situações envolvendo dois conjuntos, tá, pessoal? E essa relação, na verdade, ela não tem tanto a ver com quais são os elementos de cada um dos conjuntos. A gente aqui começa a trabalhar com a questão da quantidade de elementos que esses conjuntos têm, tá, pessoal? Então, dê uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem dois conjuntos aqui, o conjunto A, que tem os elementos 2, 3, 4 e 7, e a gente tem o conjunto B, que tem os elementos 2, 5 e 6. Primeira coisa que a gente tem que perceber, galera, que a gente tem que falar, na verdade, é que a gente tem uma notação para representar quantos elementos um conjunto tem. Quando o exercício, quando a situação, ela quer saber quantos elementos o conjunto tem, matematicamente a gente escreve da seguinte forma, ó. A gente fala que o número de elementos do conjunto A é igual a, e a gente vai e conta quantos elementos tem lá. Nesse caso aqui, a gente pode ver, né? 2, 3, 4 e 7. A gente tem um total de 4 elementos. Esquece esse 4 como sendo a unidade, o elemento 4. É a quantidade de elementos 4. Beleza, pessoal? E existe uma outra forma da gente representar também essa quantidade de elementos. Basta a gente fazer o joguinho da velha também. Então, se você vê o N ou o joguinho da velha, saibam que a gente está pedindo, na verdade, a quantidade de elementos daquele conjunto. Opa, peraí. Aqui eu estou querendo saber a quantidade de elementos de B. Então, aqui a gente pode observar facilmente que temos o 2, o 5 e o 6. A quantidade de elementos é 3. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente representa a quantidade de elementos de um conjunto. Mas a ideia do negócio é a seguinte, pessoal. Quando a gente consegue observar os elementos dos conjuntos, talvez fique um pouquinho mais fácil da gente perceber. Em sala de aula, teve tanto turma que conseguiu acertar a questão de primeira, teve turma que errou a questão de primeira também. Qual seria a questão, pessoal? Eu vou perguntar para vocês aqui se o conjunto A tem 4 elementos e o conjunto B tem 3 elementos, isso quer dizer, então, que a quantidade de elementos na união de A com B seria quanto? O natural seria, gente, como a gente sabe que a união é a junção dos dois conjuntos, o mais natural a gente fazer é simplesmente pensar o seguinte: se no conjunto A tem 4 elementos e no conjunto B tem 3 elementos, então o total de elementos na união vai ser 7. E eu acho que vocês podem perceber, talvez, aí, qual foi o erro nesse cálculo aí. Não existem 7 elementos nessa união, né, galera? Vamos escrever a união. A gente já sabe como é que faz isso, a gente viu isso em outros vídeos. Vamos escrever essa união, listar todos os elementos dela. Vamos lá, ó. A união. Peraí, deixa eu puxar só um pouquinho para baixo aqui. A gente sabe que quando a gente vai listar a união de dois conjuntos, a gente lista todos os elementos dela, só que a gente não precisa repetir os elementos que estão aqui e estão lá também. Esse é o grande detalhe. Então, na união vai ter, se a gente for colocar em ordem, né? O 2, que está presente tanto no A quanto no B. O 3 e o 4, que estão no A. O 5 e o 6, que estão no B. E o 7, que está no A. Galera, a gente vê aqui facilmente que no total, o total de elementos da união vai ser 6 e não 7, tá, galera? E o erro tá onde? Justamente pelo fato da gente ter contado o 2 duas vezes. Quando a gente contou 7 elementos, galera, a gente fez o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu contei esse quinto elemento, galera, esse 2 aqui, ó, ele já havia sido contado lá do outro lado, lá no conjunto A.
Então, pessoal, quando a gente quer saber a quantidade total de elementos na união, a gente precisa considerar quantos elementos estão repetidos. Ou seja, quantos elementos estão na interseção entre esses dois conjuntos. Tá, galera? Vamos listar esses elementos da interseção. Aqui, ó. Opa, interseção. Esse símbolozinho aqui. E a gente pode observar que o único elemento repetido nos dois conjuntos é o 2. Então, a interseção vai ter um total de 1 elemento. E aí, galera, a gente tem que justamente descontar esse 1 elemento que está repetido. A gente contou ele 2 vezes. Quando a gente colocou o 4 aqui, a gente contou o 2. Quando a gente colocou o 3 aqui, a gente contou o 2 de novo. Então, a gente subtrai 1 para tirar essa vez repetida que a gente contou. E agora sim, a gente obtém o total de elementos na união, que vai ser 6. Tá bom, galera? Então, a relação de elementos na união, ela depende da interseção. Olha a conta que a gente fez, galera. A gente fez total de elementos na união. A gente contou quantos elementos a gente tinha no conjunto A, são 4. Então, a gente calculou o número de elementos do conjunto A. Aí a gente contou quantos elementos haviam no conjunto B e juntou isso tudo. Então, a gente somou quantos elementos havia no conjunto B. E, por fim, a gente subtraiu quantos elementos haviam na interseção, porque todos esses elementos foram contados 2 vezes, então eu desconto 1 vez de cada um deles. Eu subtraí a quantidade de elementos da interseção. Essa aqui, galera, é a relação da união e da interseção quando a gente fala de quantidade de elementos, tá, galera? A gente vai ver mais para frente que essa relação, ela também está envolvida com probabilidade. Quando a gente estuda probabilidade, a gente também usa essa relaçãozinha. Isso que eu acho massa da matemática, né? Porque a gente está estudando aqui teoria dos conjuntos, depois a gente estuda probabilidade no 3º ano, e aí, tipo, as coisas estão completamente entrelaçadas aí. A mesma coisa que a gente usou agora, a gente também usa lá na probabilidade. E são 2 matérias que aparentemente, 2 conteúdos que não têm a ver. Aparentemente. Mas eles têm bastante coisa a ver. Tá, galera? Então, essa aqui é a relação entre 2 conjuntos, considerando a união e a interseção deles a quantidade de elementos. Beleza, galera? Essa análise, pessoal, ela pode ser feita também através do diagrama. Vamos pegar o diagramazinho aqui, ó. Vamos subir ele aqui. A gente sabe que para preencher os elementos aí, a gente começa pela interseção. Então, a gente sabe que o elemento 2 era o elemento da interseção, tá, galera? Ok? E a gente sabe, então, que no A sobrou 3, o 4 e o 7. E no B sobrou o 5 e o 6. Só que a partir de agora, galera, quando a gente for preencher, principalmente quando a gente analisa esses exercícios contextualizados, a galera gosta muito de cobrar esse tipo de exercício, contextualização, e a gente transforma isso para conjuntos. Aparentemente o exercício não é de conjuntos, a gente transforma para conjuntos e resolve através do diagrama de Venn. Como é que a gente faz isso, galera? Eu vou analisar esse diagramazinho aqui, não mais listando os elementos dele, mas sim as quantidades. Vou colocar aqui mais pro ladinho aqui. Fechou, acho que vai ficar melhor. E sim as quantidades, galera. E a nossa regra vai ser, a gente também vai começar pelo meio, tá bom, pessoal? Ó, o elemento em verde, o conjunto em verde aqui tá representando o conjunto A. O em laranja aqui está representando o conjunto B. Da mesma forma aqui, tá, pessoal? Só que aqui agora a gente vai considerar quantidades. E que nem eu falei, a gente começa pela interseção. Quantos elementos tem na interseção, pessoal? Temos um elemento.
Então, eu vou colocar entre parênteses assim para vocês saberem. Isso não é um elemento, isso é a quantidade de elementos que tem aqui na interseção. E a gente sabe, galera, que no conjunto A tem um total de 4 elementos. Só que a gente já colocou um elemento aqui no meio, pessoal, que está dentro do conjunto A. Observa aqui, ó, galera, está dentro da bolinha aqui do A, ó. Então já tem um elemento lá dentro. Se é um total de 4 elementos, pessoal, e eu já coloquei um, falta colocar 3 elementos. Eu faço a subtração para chegar nessa quantidade aqui, tá, galera? Eu vou puxar a setinha aqui. Para chegar nesse 3, o que eu fiz? Eu peguei a quantidade do A e subtraí pela quantidade da interseção que eu já tinha colocado ali no meio, beleza? E aí eu faço a mesma coisa para o B. Eu sei que o B tem um total de 3 elementos, mas eu já coloquei um lá dentro na interseção. Observa aqui, ó, no laranjinha. Ó, o laranjinha aqui, ó. Já existe um elemento lá dentro. Então, se já tem um e tem um total de 3, falta eu colocar 2. Então, tem um total de 2 elementos aqui. Esse 2 eu encontrei como? Eu peguei o total de elementos do B e subtraí o 1 elemento da interseção. Para a gente saber o total, galera, basta a gente somar esses 3 números aí. 3 mais 1, 4 mais 2. Então, a união tem um total de 6 elementos. Beleza, galera? Então, é assim que a gente relaciona união e interseção quando a gente tem 2 conjuntos. A gente pode usar a formulazinha sim, beleza, galera? Mas a gente também pode fazer essa análise direto no diagrama de Venn. Aí é aquele esquema que eu sempre falo, façam da forma como vocês preferirem, tá, pessoal? Se vocês se sentirem mais à vontade com a fórmula, usa a fórmula. Se vocês se sentirem mais à vontade com o diagrama, faz com o diagrama. Lembrando, no diagrama a gente sempre começa pelo meio, e aí quando a gente vai abrindo, a gente vai sempre subtraindo o que a gente já colocou. Beleza, galera? Vamos voltar com um vídeo sobre isso, resolvendo alguns exercícios para ficar melhor esse conteúdo para vocês, para fixar melhor. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Abraço para vocês e valeu, galera!